Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Minha Biblioteca. Eu sou o professor Giovanni Batista e esta é a minha biblioteca. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Esse livro é muito interessante porque ele traz algumas ideias muito interessantes, assim, no sentido de você pensar o hábito, ações que levam, né, a você desenvolver um hábito frente a uma situação específica. E me provoca muito pensar o hábito escolar, né? Pensar os nossos hábitos escolares. Quais são hábitos, quais hábitos eu preciso desenvolver na escola, quais hábitos a gente precisa mudar no contexto escolar. E esse livro ele traz ideias muito interessantes, então o Charles Duhigg traz essas ideias, né? E que vale a pena pensar um pouco sobre elas. E para isso ele traz, na verdade, três elementos que levam ali a uma mudança de hábito. E o poder desse hábito, né, para mudar algumas situações. A primeira situação que ele traz é a deixa. Então você achar uma deixa no teu trabalho. Dentro daquilo que eu tenho de rotina, eu gosto de pensar, olhando para os nossos diretores, pedagogos, o pessoal do núcleo regional, na frequência escolar. Qual é a deixa que eu tenho que pode levar, por exemplo, a uma mudança de hábito na frequência escolar dos meus alunos? De repente, eu tenho uma dificuldade em frequência, por exemplo, mas eu preciso achar ali uma deixa que possa ser feito um trabalho junto com esses alunos para eu poder melhorar, por exemplo, a minha frequência escolar. Dentro dessa deixa, ele fala justamente da rotina. Eu achei uma deixa, um motivo que me leva para alguma coisa, agora eu vou pensar na rotina, eu vou pensar um conjunto de ações que podem ser desenvolvidas, que me levam a esse avanço. Só que para eu ter a deixa e a rotina bem estabelecida, eu tenho que pensar quais são as recompensas. Então, trabalhar também, ter claro para o estudante qual é a recompensa da sua frequência, no exemplo que eu trouxe, ter claro para o professor qual é a recompensa de ter a frequência, ter claro para o pedagogo, para o diretor, qual é a recompensa que eu vou ter de ter essa frequência do estudante. Então, ele trabalha com esse tripé, sempre no sentido, se eu quero mudar uma rotina, primeiro eu tenho que identificar uma deixa. Né? Dentro dessa deixa, um motivo, eu vou pensar um conjunto de ações e a partir desse conjunto de ações ter também claro quais são as recompensas que eu vou ter ali nesse processo. Né? E aí ele diz, né, justamente a partir do momento em que eu quero fortalecer um hábito, quero mudar um hábito, eu preciso trabalhar com ele diversas vezes. E isso é importante pelo seguinte, muitas vezes nós professores, nós somos bons para dar ideias, só que a partir do momento em que a gente dá ideia, muitas vezes nós não apostamos nisso, nós não continuamos com essa ideia. E o que ele traz para nós, Charles Duhigg, é justamente isso, de você estabelecer um conjunto de ações quando eu penso na rotina, e esse conjunto de ações eles serem realizados por um tempo seguido, não mudar na sequência. Muitas vezes nós mudamos, nós pensamos uma ação, faz por um tempo, aí vai para uma outra, e você não aposta, não dá uma continuidade nesse processo. Então isso é importante para que ele traz para nós. Outra questão que eu queria enfatizar aqui que vale a pena é a gente olhar, por exemplo, mas eu tenho lá na minha escola uma situação de um hábito que eu preciso mudar. E aí ele fala justamente disso, né? Como mudar esse hábito? E ele também vai nessa mesma linha do tripé, da deixa, da rotina e da recompensa, ele fala justamente da gente criar novas rotinas. Então, dentro disso, se eu tenho algo na escola, na minha escola, por exemplo, a infrequência, os alunos chegam comumente atrasados. Então, o atraso é algo comum que ocorre na minha escola toda semana. A aula começa às 7h30, por exemplo, mas o aluno chega às 7h40, o professor às vezes também, né, por uma questão de hábito, já que o aluno chega eu também vou um pouquinho depois para a sala, e isso impacta no processo. Então ele fala justamente de você criar uma nova rotina. Então dentro dessa rotina, por exemplo, estabelecer que todos os professores 7h30 estarão na sala e a partir disso a gente vai ter, por exemplo, a chamada realizada, um exemplo que eu tenho aqui. Mas ao mesmo tempo que eu vou criar essa rotina, eu tenho que ter, claro, essas recompensas também, a partir do momento em que o estudante chegou no horário, para aqueles estudantes que durante um tempo frequentaram a aula dentro daquele horário estabelecido, dentro de um projeto realizado. Então você ter claro qual é a rotina que eu vou mudar junto
a estrutura e ter claro também quais são as recompensas que isso vai me oportunizar. E ele fala dentro disso, porque não adianta eu simplesmente propor, né? Mas é achar uma deixa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma infrequência alta dos alunos, eu posso achar no atraso um elemento que mobilize o grupo. Então, para eu trabalhar, por exemplo, pensando aqui na infrequência melhor, eu tenho que começar trabalhando no atraso. Eu posso achar uma deixa, que é uma atitude de grupo dentro da escola que pode estar impactando. E aí, grupo pode ser tanto de professores quanto de estudantes, de funcionários, ações ali que estejam impactando nessa infrequência. Então, eu acho esse motivo. Para isso, diante disso, eu penso uma rotina e eu estabeleço recompensas dentro desse processo. E ele traz também nessa mudança de hábito, porque não é só propor, mas uma coisa que é importante de ressaltar, que ele traz para nós é justamente neste processo, você comemorar cada avanço. Então, se nós melhoramos a nossa frequência, por exemplo, de uma semana para outra, comemore junto com o seu grupo. Publicize, valorize esta situação, para na sequência, né, todos a gente possa, pais, junto conosco, que essa mudança de hábito da frequência, no exemplo que eu trouxe a partir deste livro, é de responsabilidade de todos, então que a gente possa comemorar e avançar cada ponto conquistado. Ele traz dentro do livro vários exemplos, né, de esportistas que avançaram, e esses avanços que ele traz de técnicos que tiveram vitórias, do Michael Phelps, que ele traz exemplo ali de como ele ganhou tantas medalhas, e ele fala justamente de você ter ações simples e você dar continuidade, repetir essas ações até você automatizar ela, até que as pessoas já tenham clareza daquilo que precisam fazer e façam necessariamente sem ter o seu pedido ali, mas tendo claro qual é a recompensa. E o último tópico que eu queria trazer do livro, que ele traz um exemplo do Starbucks, e ele fala justamente do jaleco. E aí, quando ele fala do jaleco, é interessante porque ele coloca o jaleco como um filtro de proteção. E é importante para nós termos esse filtro de proteção, não deixar que algumas coisas nos atinjam. Então, dentro desse processo de mudança de hábito, a crítica ela vai aparecer, o contrário ele vai aparecer, mas é importante você estar fortalecido, né, ter clareza, trabalhar com o seu grupo para que isso não te atinja, que você entenda, ele coloca do jaleco justamente por isso, que chegue até, quando ele dá o exemplo da crítica de um cliente, que chega até o jaleco, bate, mas não passa daqui, não atinge a pessoa. Então você ter essa clareza também é importante e necessário para que você consiga mudar o hábito na sua escola, mudar o hábito naquilo que a gente precisa trabalhar, pensando sempre no sucesso e avanço do nosso estudante, que esse é o nosso objetivo. Dito isso, então fica a sugestão, né, de leitura desse livro, para quem tiver interesse, que vocês também, né, sigam o canal Minha Biblioteca e que esses materiais possam ajudar vocês cada vez mais, tá bem? Forte abraço no coração de vocês. Até a próxima.